Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Glaucia Lemos e estamos de volta aqui com a série Coding Stuff, dando continuidade ao vídeo. Neste vídeo aqui, nós vamos fazer a parte da conexão da base de dados da nossa aplicação API aqui no back-end, fazendo a conexão justamente com o MongoDB. Vamos nessa? Bom, antes de nós começarmos, nós vamos fazer aqui algumas mudanças bem relevantes que a gente vai precisar fazer aqui. Em uma delas, a gente vai precisar desinstalar novamente o SLint e até mesmo esse SLint Friendly Formatter. Ele já não vem sendo atualizado já há alguns dias, então a gente precisa fazer as alterações aqui necessárias. Então, para isso, a gente vai fazer a remoção do Node Modules de uma maneira correta. Geralmente as pessoas vêm aqui e deletam essa pasta, não pode. Então, para isso, a gente vai abrir aqui o terminal dentro da pasta backend e vamos digitar o seguinte comando: rm-rf e o nome da pasta Node Modules. Feito isso, se a gente perceber, a pasta ela foi devidamente removida. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir aqui no package.json e vamos deletar isso aqui. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos incluir novamente o lint usando os padrões do Airbnb. Por quê? Porque o padrão do Airbnb é um padrão que é muito utilizado entre imensas, diversas aplicações. Então, a gente consegue, de fato, ver onde está tendo alguns erros de linter dentro da aplicação. Da forma como nós fizemos a inclusão do linter dentro da nossa aplicação não está muito correta. Então, com isso, nós vamos reinstalar o linter. Vamos abrir aqui agora o nosso prompt de comando de novo e vamos digitar aquele comando, slint -init. Lembrando que esse comando tem que ser executado dentro da pasta backend e vamos seguir aqui algumas perguntas que ele vai nos fazer. Então, a primeira coisa que ele vai perguntar é se ele quer que a gente verifique a sintaxe only, verificar a sintaxe encontrar problemas, ou verificar a sintaxe, encontrar problemas e enforçar o code style. Na verdade, vou escolher agora essa terceira opção, que no caso é to check syntax, find problems, enforce code style. Aqui ele vai perguntar se que tipo de módulos nós estamos usando no nosso projeto. No nosso caso aqui, a gente está usando o Common.js, então usando aí o Require Exports. A gente não está usando nenhum framework, porque a gente está focado agora neste momento no back-end, então vou escolher aqui None of These. E aqui ele está perguntando se no nosso projeto está usando o TypeScript. No nosso caso, não estamos usando, vamos botar N. Ele está perguntando aqui aonde que este código será executado. A gente pode até deixar marcado os dois, não tem problema. Agora sim vem a pergunta bastante interessante aqui. Ele está perguntando que tipo de estilo nós gostaríamos de definir no nosso projeto. A gente gostaria de usar um estilo popular ou até mesmo mexer aqui. Nesse caso, eu vou escolher a primeira opção. Aí aparece três opções aqui, que no caso aquela opção que eu falei com vocês no início do vídeo, que é o Airbnb, o Standard e o Google. Dos três, o mais conhecido e mais utilizado nos projetos da vida real é justamente o Airbnb. Então vamos escolher essa primeira opção. Aqui o formato de configuração do arquivo do SLint, eu gosto de usar o formato JSON, que eu já estou mais acostumada, e agora ele vai instalar de fato o lint dentro do nosso projeto. A gente vai escolher aqui, dizer que a gente quer instalar isso agora via npm. Então, vou botar aqui como yes, está instalando agora o SLint dentro do nosso projeto. Bom, instalado aqui o pacote, tanto que se a gente abrir aqui novamente o package.json, a gente vai encontrar aqui na linha 37 a configuração do Airbnb. Aqui no linter, já que a gente não está usando o SLint Friendly Formatter, então a gente vai alterar esse script. A gente vai colocar o seguinte script: slint -fix -ext.js e .jsx, caso vocês usem, no caso, esse package.json para, enfim, verificar arquivos de fato em React, vocês podem estar botando essa extensão aí. Bom, vou botar uma vírgulazinha aqui, Acho que não precisa porque já está tudo certinho. Essa é a primeira mudança que a gente precisa fazer. A segunda mudança que nós vamos fazer é justamente dentro do arquivo app.js. Aqui a gente não precisa mais usar o body parser. Vou explicar por quê. Tem uma atualização do release do Express. Para quem usa o Express acima da versão 4, o body parser já está incluso dentro do middleware do Express. Tanto que isso foi relatado justamente numa issue, um pull request que foi criado por eles, que na versão 4.16.0 foi incluído aí o body parser. Tanto que aqui, tá vendo? Eles pedem para usar o Express, Então, vou mostrar até aqui para vocês. Se vocês entrarem aqui no Node Modules, dentro da pasta Node Modules, indo até a pasta de Express e vindo aqui em express.js, vocês vão ver aqui neste arquivo que de fato
o body parser ele já está incluso aqui. Então a gente não precisa incluí-lo, né? Então o que a gente precisa fazer aqui? Primeira coisa que a gente precisa fazer é removê-lo. A gente remove ele e no lugar onde está o body parser, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai incluir agora, na verdade, o Express. Como? Da seguinte forma, é uma mudança bem simples, tá? Aí a gente agora vai fazer o seguinte, tiramos aqui o body parser, porque a gente não precisa dele, porque ele implicitamente já está incluso aqui dentro do Express, e a gente vai de fato mudar aqui e vai colocar o Express, alterando aqui. E se a gente for testar essa aplicação, novamente, vocês vão ver que está funcionando devidamente. Vamos abrir aqui o Postman, vamos dar um send aqui, tá funcionando perfeitamente. Bom, agora nós vamos focar de fato aí no propósito do nosso vídeo de hoje, que é justamente criando aí a conexão com a base de dados via MongoDB. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é abrir a pastinha config, e dentro de config nós vamos focar agora neste arquivo aqui que nós chamamos de db.config.js. O que esse arquivo ele vai fazer? Esse arquivo ele vai ser responsável por fazer justamente a conexão de dados com o MongoDB. Então, é esse o propósito principal deste arquivo. Então, vamos começar a criar algumas coisinhas. Esse arquivo ele é muito simples, tá? E simplesmente nós vamos botar aqui um model.exports, onde aqui dentro eu vou criar aqui um objeto uma key, chamada local, e dentro de local eu vou criar uma outra key que eu vou chamar de local database URL. Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque se eu quiser com o tempo migrar este banco para um Redis ou até mesmo para o Azure Cosmos DB, eu posso estar incluindo aí as minhas chaves de uma maneira um pouquinho mais concreta. Então aqui a gente vai estar colocando justamente aqui MongoDB, localhost, 2.27017, que é a porta padrão do Mongo. E aqui eu vou botar um nome da minha base de dados. Nesse caso, eu vou botar aqui JWT auth DB. E agora, o que nós vamos fazer? Que a gente pode perceber que esta base de dados, a connection string ela tá muito evidente aqui, ela tá muito exposta. Isso para o mundo real não é bom. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar justamente agora com a questão de usar aquele pacote que nós instalamos, que é o .env, tá? Deixar a conexão de base de dados exposta dessa forma não é uma boa prática. Isso aqui é coisa para dummies. Não se deve nunca, jamais fazer isso. Até porque se fosse, por exemplo, de uma base NoSQL, de banco NoSQL de nuvem, como por exemplo o Azure Cosmos DB, que requer um dado de cartão de crédito e você tem que botar seus dados do cartão de crédito numa plataforma de nuvem como o Azure, e você está usando aquele serviço, expõe aquela chave principal do serviço e as pessoas começam a consumir aquele serviço e pode vir uma conta gigantesca para você. Então, como boa prática, a gente vai usar aí o .env. Então, a gente vai abrir aqui, primeira coisa que a gente vai fazer a mudança aqui é incluir dentro do gitignore justamente a pasta Node Models, também para poder não precisar enviar essa pasta lá para o GitHub, e também vamos incluir aqui o .env. Então, por favor, peço que vocês incluam esses dois, uma pasta e um arquivo dentro deste arquivo aqui, o .gitignore. Feito isso, o próximo passo que a gente vai fazer é justamente abrir este arquivo, o .env. Então, vamos abrir aqui o .env e vamos criar da seguinte forma. Vamos criar uma chave principal, né, chamado db-uri. E o que eu vou colocar aqui dentro deste db-uri? Justamente a minha connection string que eu acabei de criar. Então, vou copiar isso aqui, vou colar aqui, e é só isso que eu preciso fazer neste arquivo .env. Somente isso. Só que agora, como a gente incluiu a nossa connection string dentro de um .env, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos justamente fazer a chamada deste pacote, que é o .env. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada .env, e agora eu vou fazer aqui um require deste pacote. E aqui eu vou fazer a chamada dele dizendo que eu vou começar a usá-lo. Isso tudo está dentro da documentação do .env, não vem nada da minha cabeça, isso tudo vem da documentação. Então, como é que a gente faz uso do .env, né? A gente vai retirar essa connection string daqui, toda ela, e vamos agora botar assim. Para quando a gente precisa fazer chamadas de variáveis sensíveis, a gente procura sempre fazer uso da chamada dessas variáveis um pouquinho mais sensíveis, usando aí o process.env. Aí vai entrar o nome, de fato, do que a gente criou lá no nosso db-uri e colocar aqui
depois do env. E já peço para vocês aqui no secret já colocar aqui a palavra password, porque a gente vai precisar desse secret para o nosso JWT. Então essa é a única mudança que nós vamos fazer aqui. Bom, criei minha connection string, então qual é o próximo passo agora? Habilitar essa connection string dentro do arquivo principal que executa de fato a nossa aplicação. Nesse caso, a gente vai abrir aqui o app.js e vamos começar a fazer algumas alterações significativas deste arquivo aqui. A primeira mudança que nós vamos fazer aqui é justamente a gente vai importar, na verdade, a gente vai importar o arquivo, que no caso é o db.config.js. Então, a gente vai criar aqui uma variável, a qual eu vou chamar de database, e eu vou fazer um require deste arquivo. Tá? Então, eu vou vir aqui, vou chamar aqui a config e o db.config. Então, lembrando que isso aqui é uma conexão local, tá? Da base de dados. Ótimo. Feito isso, aí a gente vai começar a trabalhar com o Mongoose, tá? Se vocês não entenderem um pouquinho mais a respeito do Mongoose, eu peço que depois eu possa estar deixando algumas referências inerentes à documentação do Mongoose, como é que a gente deve inicializar uma base de dados usando o Mongoose. Então, aqui a gente vai chamar aqui o Mongoose.promise igual a global.promise. Feito isso, agora sim, a gente pode aí de fato fazer a nossa conexão de base, da base no caso, né, de dados. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou justamente, isso aqui é uma conexão básica que está descrita até mesmo na documentação do Mongoose. Novamente, nada vem da minha cabeça, tudo está dentro de uma documentação. Então, vou botar aqui mongoose.connect e aqui eu vou chamar justamente esta variávelzinha que nós acabamos de importar este arquivo, porque este arquivo aqui que está contido a nossa connection string, então eu vou chamar justamente essa variávelzinha aqui, chamada database, ponto. Aí olha só o que ele fez. No ato que eu coloco um ponto, ele já consegue encontrar as keys desse objeto database, dessa variável database, perdão. Então aqui dentro nós temos ali o local database e a string, que no caso é justamente a minha connection string. Então para eu chegar até lá, então preciso botar o local, ponto, o local database URL, tanto que ele já até listou pra gente. E aqui a gente coloca como use new URL parser, ou seja, ele vai fazer o parser dessa connection, então vou botar como true. E agora com as novas versões do Mongoose, a gente precisa botar alguns itens a mais. Entre eles a gente precisa incluir, por exemplo, que a gente precisa incluir aqui o use unified topology, isso está na documentação também do Mongoose, a gente precisa botar também como true, e o use create index também como true. Feito isso, a gente, como está trabalhando com promises aqui, então a gente vai botar um then e vamos agora justamente habilitar a nossa base de dados. Então aqui a gente vai botar um console.log, lembrando que a gente pode estar usando o snippet do próprio VS Code, a gente precisa estar escrevendo console.log, a gente pode botar CLG, dá um enter e já começa a escrever o que a gente precisa botar aqui dentro. Então a base de dados foi conectada com sucesso. Se der erro, a gente faz o seguinte, a gente coloca um outro console.log aqui, dizendo assim, eu vou até botar, usando o template literals, vou botar assim, erro ao conectar com a base de dados. E a gente vai botar justamente aquela variável ali do erro, como a gente está usando o template literals, a gente precisa botar o cifrãozinho, né? Deixa eu ver aqui, a gente não precisa desta vírgula, porque a gente está usando o template literals. Na verdade, a gente precisa incluir isso agora sim, perfeito. Se der algum problema, a gente pede para fazer um process exit e tá feito aí a nossa connection com a base de dados. Uma outra coisa que eu não gosto muito de fazer é isso aqui. Por exemplo, nós estamos usando um app.js, que é um arquivo que vai executar ali os pacotes. Ele também tem que ser muito cru. A gente não deve colocar tanta informação dentro deste arquivo. Então, vocês vão ver que lá no finalzinho, quando a nossa aplicação estiver começando a persistir, a resgatar as informações da base de dados, estiver tudo ok, eu vou justamente refatorar este código. Eu vou criar um outro arquivo, onde eu vou alocar todas essas informações dentro de um outro arquivo.
vou jogar para este arquivo. Neste arquivo, vou fazer a chamada deste novo arquivo para dentro do app.js e assim a gente vai deixar esse código, esse arquivo app.js o mais clean possível. Então, aguarde que lá no finalzinho desta série a gente vai estar refatorando um pouquinho mais este código. Então, lembram-se, sempre quando vocês forem refatorar códigos, faz da maneira como vocês sabem fazer, depois vocês vão vendo a melhor forma de aplicar as boas práticas dentro do código, principalmente a questão de refatoração. Agora, o que a gente precisa fazer? Lembra que a gente justamente instalou o lint? Então, se a gente abrir aqui o nosso prompt de comando e digitar o comando aqui npm run lint, olha o que ele vai fazer. Ele vai listar para a gente se o arquivo está de fato organizadinho dentro do linter. E vai mostrar pra gente aqui alguns warnings, por exemplo, né? Por exemplo, na linha 21, no arquivo app.js, ele está dizendo que o tamanho da linha está muito grande. E se a gente abrir aqui de fato o projeto aqui, a gente vai sentir que de fato, se a gente abrir aqui o app.js, a gente vai perceber que justamente na linha 21, realmente ela está gigantesca, essa linha, né? O que a gente pode fazer? A gente pode começar a fazer algumas diminuições, por exemplo, botar assim, ó, diminuir aqui, tá pulando algumas linhas, ou até mesmo dando um Ctrl Shift F, que ele vai formatar de acordo com o que a gente tem que formatar aqui nosso arquivo app.js. E olha o que ele fez, ele formatou direitinho pra gente. Se a gente salvar este arquivo e voltar lá no nosso prompt de comando e executar novamente aqui o npm run lint, agora só vai aparecer os warnings. Os warnings a gente não tem problema de mantê-los, tá? Então é muito importante a gente manter e sempre executar o linter para poder deixar o nosso código de uma maneira muito mais organizada e muito mais concisa. No próximo vídeo, nós vamos fazer justamente a parte do modelo do usuário e as partes também do password do JWT. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.